Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, é um prazer estar aqui com vocês para a nossa primeira aula sobre Introdução à Química. Eu sou o Nilson Novaes, professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus de Paraná, e você é muito bem-vindo para essa aula. Bom, turminha, eu dividi esse conteúdo aqui em duas aulas. Nessa nossa primeira aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é a química e também vamos fazer um estudo da matéria. De modo que nós vamos entender o que é matéria, vamos conversar também sobre os estados físicos da matéria e sobre as transformações da matéria. Na nossa segunda aula sobre esse conteúdo, eu vou conversar com você sobre as propriedades da matéria. Então vamos lá, turminha, acompanha comigo aqui. O que é química? Química é a ciência que estuda a composição, estrutura e propriedades da matéria, bem como as mudanças, as alterações sofridas por ela durante as reações químicas e sua relação com a energia. Bom, turminha, então essa definição de química aqui nos mostra que a química nada mais é do que uma ciência que se dedica ao estudo da matéria. Então, por esse motivo, nós vamos iniciar fazendo aqui um estudo da matéria. Então, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Bom, e a matéria é formada de quê? Bom, a menor unidade que constitui a matéria, a menor unidade funcional constituinte da matéria é chamada de átomo. Então, a matéria é formada por átomos, ok? Posteriormente, a gente vai ter um capítulo aí todinho para estudar os átomos e as suas propriedades, ok? Por enquanto, eu preciso que você saiba que a matéria é formada por átomos. Bom, turminha, acompanha comigo aqui. Então, eu tenho aqui, matéria, eu estou pegando aqui uma rocha chamada granito e eu estou delimitando aqui uma porção de matéria. Quando eu delimito uma porção de matéria, eu chamo de corpo. A partir do momento que eu dou uma utilidade a esse corpo, então eu tenho um objeto, ok? Então, de novo aqui, eu tenho aqui agora a matéria ouro, delimitei uma porção desse ouro aqui, transformei essa porção em barras, e aí, a partir do momento que eu dou uma utilidade a esse corpo, eu tenho um objeto, ok? Belezinha? Muito bem, turminha. Quais são os estados físicos da matéria? Você bem se lembra que os estados físicos é sólido, líquido e gasoso. Então eu preciso relembrar com você quais as características desses estados físicos. Então vamos lá. O estado sólido é o estado que apresenta um alto nível de organização e de agregação entre as moléculas. Ou seja, pela nossa figurinha aqui você vê que as moléculas estão bem organizadas e estão bem próximas umas às outras, ou seja, estão bem agregadas, bem juntas umas das outras. O estado sólido ele apresenta forma e volume fixo, ou seja, a forma e o volume não se alteram, ok? São fixos. Já o estado líquido, turminha, as moléculas começam a se afastar um pouco umas das outras. Então eu posso dizer que as moléculas são pouco organizadas e estão um pouco afastadas umas das outras. No estado líquido, ele vai apresentar uma forma variável, ou seja, ele assume a forma do recipiente, porém o volume é fixo, ok? Então lembre-se disso. No caso dos líquidos, a forma é variável, mas o volume é fixo. Bom, no estado gasoso, nós temos as moléculas completamente desorganizadas e completamente afastadas umas das outras, de maneira que no estado gasoso nós vamos ter forma e volume variáveis. Ou seja, se eu pegar esse conteúdo aqui, esse gás que está presente nesse recipiente aqui, e transportá-lo para um recipiente menor, o que vai acontecer? O volume vai ser alterado, porque eu consigo comprimir o gás para colocá-lo num recipiente menor, e o formato também pode ser alterado, O gás ele assume o formato do recipiente que ele está. Okay? Então, não se esqueça. Estado sólido, alto nível de organização. Estado líquido, baixo nível de organização. Estado gasoso, completamente desorganizado. O estado sólido apresenta forma e volume fixo. O estado líquido, a forma é variável, porém o volume é fixo. E o estado gasoso apresenta forma e também volume variável. Ok? Muito bem. Turminha,
nós podemos fazer aqui a transformação de estados físicos. Então eu posso, por exemplo, passar do estado sólido para o estado líquido. E aí eu preciso lembrar com você o nome dessa transformação. Bom, quando eu tenho aqui a passagem do estado sólido para o estado líquido, nós vamos chamar de fusão. Mas eu também posso fazer aqui a volta do estado líquido para o estado sólido, que eu chamo de solidificação. Belezinha? Bom, também podemos ir do estado líquido para o estado gasoso. E aqui o nome é vaporização. Agora, cuidado, eu coloquei aqui em vermelho justamente para a gente verificar aqui um detalhe. A vaporização ela pode acontecer de 3 maneiras. Pode ser por evaporação, que é um processo espontâneo, natural. Por exemplo, quando você coloca lá a sua roupa para secar no varal. A roupa está molhada, coloca lá no varal, no sol, daí um tempinho já vai estar seco. O processo foi espontâneo, foi natural. Já a ebulição é um processo forçado. Por exemplo, quando eu pego a água e levo até a chama do fogão para ela ferver. Então eu estou forçando esse processo a acontecer. Qual é a principal característica do processo de ebulição? Formação de bolhas. Temos também a calefação, que é um processo também forçado, porém ele é muito rápido, ele é brusco, uma mudança bem rápida. Por exemplo, imagine uma chapa bem quente, onde você vai lá e respinga algumas gotículas de água. O que vai acontecer? Na hora, essa transformação acontece. Não é isso? Então, aqui é um processo muito rápido. Ok. Então, nós temos aqui a transformação de líquido para gasoso, que é a vaporização. Pode acontecer de 3 maneiras. E também podemos ter a volta aqui do estado gasoso para o estado líquido, onde eu vou chamar de liquefação. Atenção, detalhe aqui, preste muita atenção neste detalhe. Para você que está aqui comigo assistindo essa aula, preste atenção. A transformação do estado gasoso para o estado líquido é chamada de liquefação ou condensação. Pode aparecer também esse outro nome. Beleza, turminha? Então, liquefação ou condensação. Os dois nomes estão corretos, os dois nomes podem aparecer para você. Ok, além disso eu ainda posso ir do estado sólido para o estado gasoso, onde eu vou chamar de sublimação. Belezinha? Então, direto aqui do estado sólido para o estado gasoso, eu tenho a sublimação. Do estado gasoso para o estado sólido, eu também chamo de sublimação. Porém, o termo mais moderno que está sendo usado em algumas literaturas é ressublimação. Justamente para a gente não confundir, né? Então, sólido para gasoso, sublimação. Gasoso para sólido, ressublimação. Ok? Relembramos, então, essas transformações gasosas? Ok. Então, vamos prosseguir. Bom, vamos entender agora a curva de aquecimento. A curva de aquecimento nada mais é do que um gráfico que vai mostrar para mim a temperatura em função do tempo ou em função da quantidade de calor absorvida. Então, preste atenção comigo aqui. Toda vez que você tiver um gráfico nesse aspecto aqui, você observa que nós vamos então ter uma curva de aquecimento. Por que curva de aquecimento? Observe que o gráfico ele é crescente quando aumenta a temperatura, ok? Bom, e aí eu quero te mostrar o seguinte. Ó. Se nós estamos fazendo um aquecimento, nós estamos aumentando então a temperatura. Vamos considerar que nós estamos aqui iniciando na fase sólida, ok? Então, estou iniciando aqui na fase sólida. De 0 até T1, estamos com a fase sólida. Então, eu estou aumentando a minha temperatura até chegar a uma determinada temperatura aqui, onde vai iniciar o meu processo de fusão. Então, aqui está iniciando o meu processo de fusão. Perceba que a fusão inicia numa temperatura e termina na mesma temperatura. Então, durante esse período aqui, ó, eu tenho a temperatura constante. Então, quando acontece a fusão aqui, eu vou chamar essa temperatura que está acontecendo a fusão de ponto de fusão ou simplesmente temperatura de fusão. Ou seja, aqui eu estou tendo a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, vai coexistir durante esse tempo aqui, de T1 até T2, vão coexistir as fases sólidas e líquidas, ok? Bom, terminada a fusão, eu continuo o meu aquecimento aqui, agora somente com a fase líquida. Então, de T2 até o T3, eu tenho somente fase líquida, até atingirmos aqui uma temperatura de ebulição,
Eu vou chamar aqui de PE, ponto de ebulição. Então aqui está acontecendo a ebulição. E nesse caso aqui, observe que a temperatura de ebulição se inicia e também finaliza, né? A ebulição inicia e finaliza na mesma temperatura. Então aqui estamos coexistindo a fase líquida e a fase gasosa. Então, tanto na fusão quanto na ebulição, aqui na fusão a temperatura está constante, na ebulição a temperatura também está constante. Bom, toda vez que eu tenho um gráfico onde eu vejo que a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição são constantes, eu vou dizer então que eu tenho um gráfico de uma substância pura. Nós depois vamos ter uma aula para trabalhar um pouco melhor as principais diferenças entre a substância pura e a mistura. Bom, nesse momento aqui eu quero que você entenda a disposição desse gráfico e se lembre que sempre que nós tivermos o ponto de fusão e o ponto de ebulição bem definidos, ou seja, temperaturas constantes na fusão e na ebulição, eu tenho o gráfico aí de uma substância pura. Belezinha? Então, só para a gente recordar o que é o ponto de fusão. O ponto de fusão é a temperatura em que ocorre a fusão. Se estamos falando em substância pura, essa temperatura de fusão ela é constante durante todo esse processo. Já o ponto de ebulição é a temperatura em que ocorre a ebulição. Se estamos conversando aqui sobre substância pura, tanto a temperatura de fusão quanto a temperatura de ebulição são constantes durante esses processos. Belezinha? Ok. Muito bem, turminha. Depois de ver aqui a curva de aquecimento, nós podemos começar a conversar um pouquinho sobre as transformações da matéria. De maneira geral, em resumo, as transformações da matéria são transformações que ocorrem com ou sem mudança na composição do material. Então, ocorre com ou sem mudanças na composição do material. E eu tenho dois tipos de transformação da matéria. Tenho transformação química e tenho a transformação física. Vamos começar aqui conversando sobre a transformação física. Eu tenho que ter em mente que a transformação física é aquela que ocorre quando não há alteração na composição da matéria. Então, se eu não altero a composição da matéria, eu posso alterar, por exemplo, o formato do corpo, posso alterar o estado físico, mas não há alteração na composição daquele meu material, certo? Também é característica da transformação física não termos a formação de novas substâncias, ok? Bom, vamos ao exemplo aqui então. Olha aqui, eu estou com latinhas amassadas. Então, quando eu amasso uma latinha, por exemplo, eu estou alterando o formato da latinha. Eu não estou alterando a composição da latinha. A latinha que ela é formada principalmente pelo metal alumínio, eu não estou mudando essa composição, estou apenas mudando o formato. Um outro exemplo aqui, eu tenho cubos de gelo derretendo. Ou seja, estou apenas alterando o estado físico. Eu tinha água no estado sólido, que é o gelo, e agora eu estou tendo água no estado líquido, né? Que então eu estou observando aqui que não há alteração na composição. Era água, estava de um jeito, agora é a água também estando de outro, em outro estado físico. Belezinha? Então lembre-se disso. Transformações de estado físico são transformações físicas, ou seja, não vão alterar a composição. Belezinha? Bom, além da transformação física, eu disse para você que eu tenho também a transformação química. O que é a transformação química? Transformação química já é quando eu tenho alteração na constituição do material. Eu altero a composição do material. E aí, consequentemente, eu vou ter a formação de novas substâncias. Eu vou ter uma substância gerando uma nova substância e, consequentemente, isso aqui envolve reação química. Então, vamos lá. Exemplo. Olha aqui, essa latinha enferrujando. Então, eu tinha aqui uma latinha, né? E ela começou aqui a enferrujar depois de um certo tempo aí de exposição. Então, essa ferrugem que está sendo formada aqui indica para nós um processo chamado de oxidação. Ou seja, eu tenho novas substâncias sendo formadas aqui.
Outra transformação química bem evidente aqui é quando eu tenho queima, combustão. Então eu tenho aqui um pedaço de madeira queimando, ou seja, estamos aqui transformando a minha matéria quimicamente, ok? Então, oxidação de metais, né, no caso da formação de ferrugem, queimas, né, qualquer tipo de queima, combustão, digestão de alimentos, fotossíntese, isso tudo aí implica em transformações químicas, ok? Então pense no seguinte, ocorreu a formação de novas substâncias? Então é uma transformação química. Não ocorreu a formação de novas substâncias? Eu alterei apenas o formato, alterei apenas o estado físico, então eu tenho uma transformação física, ok? Bacana? Vamos prosseguindo então. Bom, eu preciso, juntamente com você aqui, de resolver alguns exercícios para a gente ver como é que isso tudo é cobrado da gente. Então vamos lá. Exercício número 1. As fases de agregação para substâncias abaixo, quando expostas a uma temperatura de 30 graus Celsius, são respectivamente... Bom, pessoal, fases de agregação aqui, ó, ele está me perguntando nada mais do que os estados físicos. Ok? Então vamos lá. Tem aqui uma tabela onde eu estou verificando juntamente com você aqui o ponto de fusão e também o ponto de ebulição. Bom, como é que eu saio dessa situação então? Bom, muito simples. Presta atenção nessa dica que eu estou te dando aqui. Se a temperatura de análise for menor do que a temperatura de fusão, eu digo então que nós vamos ter o estado sólido. Se a temperatura de análise estiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, então essa minha substância estará no estado líquido. Agora, se a temperatura for superior à temperatura de ebulição, essa minha substância estará no estado gasoso. Ok? Então vamos fazer aqui a nossa análise. O primeiro material é o mercúrio. 30 graus, perceba que 30 graus vai estar aqui, ó, entre a temperatura de fusão e entre a temperatura de ebulição. Então, atenção, ó, aqui eu tenho um número negativo, tá? Bom, já o segundo aqui, eu tenho amônia, e a amônia tem aqui uma temperatura de fusão de menos 77 e menos 33. Então, 30 graus está maior que a temperatura de ebulição. Bom, então eu já vou percebendo aí o seguinte, ó. Eu tenho então o mercúrio no estado líquido e tenho a amônia no estado gasoso. Vamos ver o benzeno agora. O benzeno tem um ponto de fusão de 5,5 e um ponto de ebulição de 80,1. Bom, 30 está aqui também entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, então o benzeno também está no estado líquido. Por fim, o naftaleno. O naftaleno tem um ponto de fusão de 80 e um ponto de ebulição de 217. 30, que é a nossa temperatura de análise, está aqui abaixo do ponto de fusão, então eu vou dizer que o naftaleno está no estado sólido. Então vamos lá. Mercúrio, estado líquido. Amônia, estado gasoso. Benzeno, estado líquido. E naftaleno, estado sólido. Então vamos às alternativas. Bom, confirmando aqui essas nossas observações, eu tenho a alternativa letra C, ok? Então, resposta aqui, letra C, de como é bom estudar química com o professor Nilson. Belezinha? Bom, vamos então ao exercício número 2. O gráfico abaixo representa a curva de aquecimento de uma amostra inicialmente no estado sólido, em função da quantidade de calor absorvido. Julgue as proposições em relação aos números indicados no gráfico em verdadeiras ou falsas. Então vamos ao gráfico. Bom, antes de eu ver as opções, eu já vou falar com você aqui. Ó. Nós sabemos que aqui em 1, nós temos aqui a fase sólida. Em 2, sólido mais líquido. Em 3, líquido. 4, líquido mais gasoso. Em 5, gasoso. Então lembre-se que aqui em 2 está acontecendo o quê? Está acontecendo a fusão. Em 4 está acontecendo a ebulição. Belezinha? Então vamos lá. Primeira afirmativa.
O estado líquido no gráfico está representado pelo número 3. Ok, está aqui, ó, número 3, realmente estado líquido, beleza. Nesse estado, a substância assume a forma do recipiente que o contém? Sim, né? O estado líquido ele tem a forma variável. Então, o estado líquido ele assume a forma do recipiente em que ele é armazenado. Então, número 1, verdadeiro. 2. O número 2 representa mudança de estado físico, tá certo? Está representando aqui uma mudança de estado físico. Conhecida como sublimação? Não, pessoal. Aqui em 2 nós temos a fusão. Então, a número 2 está falsa. Beleza? 3. A ebulição está representada pelo número 4. Beleza? E este processo é caracterizado pela passagem do estado líquido para o estado sólido? Não, é do estado líquido para o estado gasoso. Então, nós temos também a número 3 aqui, falsa. Belezinha? Tranquilo? Fácil demais, né? Tenho certeza que você está achando isso aí bem tranquilo. Vamos então ao número 3. Número 3. Em qual ou quais das seguintes situações está ocorrendo transformação química? Então, vamos lá. 1. O reflexo da luz nas águas onduladas pelo vento lembrava-lhe os cabelos do seu amado. Então, preste atenção. Reflexo na luz. Pessoal, reflexo na luz, na água, vai alterar alguma coisa? Vai alterar a substância? Não. Então aqui eu tenho um fenômeno físico, uma transformação física. 2. A chama da vela confundia-se com o brilho nos seus olhos. Opa, peraí. Chama indica para mim queima, indica para mim combustão. E toda queima, toda combustão, indica para mim que eu tenho então uma transformação química. Ok? 3. Desolado, observava o gelo derretendo em seu copo e ironicamente comparava-o com seu coração. Então, gelo derretendo. Pessoal, gelo é água no estado sólido. Então, se o gelo está derretendo, está passando do estado sólido para o estado líquido. Somente mudança de estado é transformação física. Ok? Vamos ao número 4. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como uma velha tesoura enferrujando. Opa, enferrujamento aqui é sinal de oxidação de metal, é sinal de transformação química. Muito bem. Então, vamos lá. Em qual ou quais das seguintes situações está ocorrendo transformação química? Então, eu observo que eu tenho aqui transformação química em 2. Eu observo também transformação química em 4. Então, nossa resposta é: está ocorrendo em 2 e 4. Ok? Belezinha? Tranquilo demais, né, pessoal? Bom, turminha, chegamos ao final dessa primeira aula. Eu espero que você tenha compreendido todo o conteúdo. Fique à vontade para pesquisar mais, ok? Assista essa aula quantas vezes for necessária e, permanecendo as dúvidas, eu estou à sua disposição. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!